Vamos ver o que eu tenho aqui na minha tela. Olha, playlistinha, pá, tá de boa. Então, vamos chegar isso aqui para o lado. Pronto. Bom, pessoas, então estávamos falando, voltando aqui, ó, de razão, proporção, toda restinha, mostrou o que é uma proporção, a gente viu as propriedades de proporção, que se multiplicar cruzadinho, né, papá, a parada fica igual, e vimos que se brodinhos são diretamente proporcionais, então a soma continua proporcional. Vimos que se o numerador aumenta, para manter a proporção, o denominador tem que aumentar também. Então, se você tem grandezas diretamente proporcionais, nas grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra aumenta também, como nós dizemos, na mesma proporção. Aí a gente gastou o português aqui, o português real da história, fizemos a generalização, brincamos um pouquinho com a lei de Coulomb, não com ela toda, mas com uma parte da lei de Coulomb. Nossa, meu Coulomb saiu perfect. Ai, velho, meu inglês é top. Eu nem sei que idioma é Coulomb. Mas tudo bem, segue o bonde. E fiquei falando, não deu tempo de escrever, mas eu tinha feito uma proposta para vocês. Então, qual que era a proposta? Vamos pensar que eu não lembro os valores certinho, mas vamos por aqui, ó. A Zefa e Matilda, Zelfa e Matilda, resolveram abrir uma sociedade, uma sociedade, nossa, mas tá difícil escrever o O hoje, hein? Uma sociedade em primeiro de janeiro, né? Tá, eu vou economizar o português aqui. Zefa entrou com 60 mil reais. A Zefa velha rica, ó. A Zefa tá rica. E a Matilda, vocês viram os nomes que eu escolhi? Só nome lindo. É porque eu não vou ter mais filhas. Senão eu ia pôr o nome de Zefa, ou então Matilda e uma delas. É bem bonitinho, diferente. Então a Zefa entrou com 60 mil reais e a Matilda entrou com, digamos, 40 mil reais. A Matilda não estava tão rica. Aí vamos pensar assim, ó, se ao final de um ano, a empresa deu lucro de, sei lá, número bom de fazer conta, 200 mil reais, quanto caberá a cada sócia? Gente, olha só que massa. Um exercício, normalmente você chama seu amigo para fazer sociedade de comprar coca, lá, sei lá, na padoca, sei lá onde você vai comprar coca. Aí, tipo, a coca custa 5 reais, aí cada um dá 2,50, né? Ou então o brodinho seu fala, velho, só tem 2 reais. Não, eu pago 3. Aí chega lá na hora de beber a coca, vocês dividem a coca de acordo com o dinheiro que cada um deu ou de acordo com a amizade? É, tem isso, né? Porque se a coca custa 5 reais e você deu 2, e o seu amigo deu 2, você deu 3, então nós teríamos que pegar a coca, dividir ela em 5 partes, você fica com 3 e o seu amigo fica com 2. Então a coca de 1 litro dividida em 5, você teria cada pedaço valendo 200 mililitros. Então você ficaria com 600 mililitros, que são 3 partes, e o seu amigo ficaria com 2 partes, mas
numa sociedade dessa, de comprar uma Coca-Cola lá na padoca, ninguém faz isso. A brodagem vai melhor. Mas a hora que mexe com dinheiro, gente, dinheiro acaba com amizade. Você não está entendendo. Vocês é novinho ainda. Mas você ficar devendo 50 centavos para alguém, isso dá problema já, velho. Então, tem que estar tudo dentro dos conformes. E o que seriam os conformes? Dentro da proporção, dentro da matemática. A matemática ajuda a fazer isso. Olha só, esse exercício eu escolhi os números a dedo para vocês entenderem. Ó. Pensa comigo, a Zefa investiu 60 mil, a Matilda investiu 40 mil. Você não acha mais justo, então, que a Zefa tenha direito à maior parte do lucro, haja visto que ela investiu mais? Porque aqui podemos analisar o seguinte, o lucro da empresa e o investimento são grandezas diretamente proporcionais? Por exemplo, se eu coloco mais investimento, eu vou ter mais lucro? Sim ou não? Pensa aí. Então, esse é o plano. Quanto mais você investe, mais você tem lucro. Então, essa aí é a ideia de grandezas que são diretamente proporcionais. Bom, se é assim, então podemos pensar aqui, ó, a Zefa, o lucro dela é proporcional ao dinheiro que ela investiu. Vou economizar o português aqui, vou pôr 60. Ó, a Matilda, o lucro dela, nossa, esse traço ficou feio, deixa eu arrumar ele aqui. O traço da Zefa ficou feioso. Aí, ficou melhor. Então, a Zefa investiu 60 mil, a Matilda investiu 40, então o lucro da Zefa está para 60 mil, assim como o lucro da Matilda está para 40. E aí, o que eu tenho? Se números são diretamente proporcionais, então a soma continua proporcional, mas o que seria o lucro da Zefa mais o lucro da Matilda? O lucro da Zefa mais o lucro da Matilda é o lucro total da empresa. Então, se eu pego o lucro da Zefa mais o lucro da Matilda, esse lucro tem que dar o lucro da empresa, que é um lucro de 200 mil reais. Então, 200 mil reais, ele está para 60 mais 40, que dá 100 mil. Então, se você... Ficou muito exagerado esse traço aqui, deixa eu ver se eu consigo... Ver se eu consigo mexer nele aqui, consegui. Então, quando você simplifica aqui essa zeraiada, ó, cortou, 2 dividido por 1, 2 dividido por 1 é o que sobrou. Eu vou, inclusive, escrever desse jeito. 2 por 1. Porque esse 2 dividido por 1 aqui tem uma interpretação. Observe que aqui, eu vou pôr à esquerda, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo lucro dividido por investimento. Então, lucro dividido por investimento está dando 2 para 1. O que isso quer dizer? Cada R$1 que foi investido, tem direito a R$2 de lucro. Então, traduzindo para português essa linguagem matemática que vocês estão vendo aqui, traduzindo, poderíamos dizer aqui, ó, em bom português, é importante que escrevamos isso. Ó. Note que nesta sociedade, deste exercício, cada sociedade vai ter a sua peculiaridade. Então, note que para cada R$1 investido, tem-se lucro de R$2. É igual aquele que a gente fez lá da festa para ver se a festa estava boa. Então, meus amigos, o que acontece? Como está todo mundo igual aqui, ó, então a gente tem aquilo que futuramente vamos chamar de regra de 3. Esse cara nuvem vermelha tem que ser igual a esse cara nuvem vermelha. Então,
a gente tira aqui que Z sobre 60 é igual a 2 sobre 1. Então, usando a propriedade de proporção, multiplica cruzado, ó, Z vezes 1 é Z, 60 vezes 2 dá 120. Isso quer dizer que a Zefa tem direito a 120 mil reais do lucro. Ora, se eu tenho 200 mil, então os outros 80 ficam para a Matilda. Mas, pensando aqui, né, essas skills, como eu disse, os números foram escolhidos a dedo para ficar tudo certo. Agora eu tenho que a Matilda sobre 40 tem que dar 2 por 1. Então, olha só, Matilda sobre 40 tem que ser 2 para 1. Ou seja, o lucro da Matilda está para o investimento dela, assim como R$2 está para R$1. Multiplica cruzadinho, vai ficar Matilda vezes 1, que dá Matilda, 2 vezes 40 dá 80 mil reais. Então, pessoas, eis um exemplo, eu acho que mais claro do que esse é impossível, né? Então, um exemplo claro de grandezas diretamente proporcionais e de como eu posso usar uma proporção para resolver um problema esse aqui a gente chama de problema regra de sociedade. De forma rápida, você poderia usar regras de 3, na verdade eu estou usando regras de 3 aqui, mas eu estou usando a estratégia de proporção para resolver essas regras de 3, tá? E aproveitando, então, vamos tocar o bonde e falar de grandezas. Então, grandeza é com S, gente. Grandezas inversamente proporcionais. Gente, tem um lance aqui. Todo mundo acha que é outra coisa, sabe? É outra parada esse lance de ser inversamente proporcional. Gente, não é outra parada. Na verdade, a parada é a mesma parada, só que aí a gente vai fazer uma análise da parada inversa. Ai, cara, que tanto de parada. Não, relaxa, vamos curtir aqui, ó. Então, pensando assim, ó, dizemos que A, B e C são inversamente proporcionais, a X, Y e Z, quando, olha só, pessoas, opa, não tem 2 pontos aqui, quando eu tenho aqui, ó, A está para, vou pôr, antes de pôr A, eu vou pôr as frações aqui, para ficar organizadinho. Então, vai ter aqui par, vai ter aqui par, aqui par, que é igual aqui par. Beleza. Então, a gente diz o seguinte, ó, olha só, vou traduzir do português para o matematiquês. Dizemos que A, B e C são grandezas inversamente proporcionais a x, y, z, quando o A ele está para o inverso de x, assim como o B está para o inverso de y, assim como o C está para o inverso de z. Assim como, se eles são inversamente proporcionais, então a soma continua inversamente, a soma continua proporcional. Porque, ó, ser inversamente proporcional quer dizer ser proporcional ao inverso, tá vendo? A está para o inverso de x, assim como B está para o inverso de y, assim como C está para o inverso de C, de Z. Então, pega o verdinho,
a proporção é a mesma. Ó. Se números são diretamente proporcionais, então a soma continua proporcional. Aqui você vai ter 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Eu vou chegar essa parada um pouco para a esquerda. Aí. E isso daqui vai gerar o quê? Vai gerar uma constante K de proporcionalidade. Então, vou fazer uma parada aqui que eu chamo de raio-x. Se você bater o olho aqui, ó, vamos fazer um raio-x. Então, a gente chega assim, ó. A está para 1 sobre x, assim como K está para 1, é igual a 1 sobre K. Então, ó, divisão de frações. Divisão de frações, eu posso escrever assim, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então A vezes x é igual a K. Então, esse aqui é um jeito de você analisar grandezas que são, ficou feia essa nuvem, né? Grandezas que são inversamente proporcionais, ó. Grandezas inversamente proporcionais quer dizer que o produto entre elas é igual a uma constante. Mas por quê? Por conta da definição de ser inversamente proporcional. E aqui, olha só, você pode passar o A para lá dividindo, ou então passar o X para lá dividindo. Vou passar o X. Então, o X vai ser 1 sobre A vezes K. Eu gosto dessa última versão aqui. Aqui fica mais legal de você observar. Opa, 1 sobre x, né? 1 sobre x, bonitinho. E aqui eu tenho o seguinte, olha só. Grandezas inversamente proporcionais, tá vendo? Então, A, se é inversamente proporcional a um fulaninho de tal, x quer dizer que o A ele é 1 sobre x vezes k, em que o k é a constante de proporcionalidade também. E aí, se a gente volta lá na lei de Coulomb, por exemplo, no bom português, a lei de Coulomb diz: a força elétrica de atração ou repulsão ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, que a gente viu há pouco, na aula passada, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, que afasta as duas cargas. Uai, então, se a gente olha só o quesito... Se a gente olha só o quesito distância, a comparação entre a distância e a força elétrica, nós podemos dizer, ó, como antes, a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que a força elétrica está para 1 sobre d ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a K. Ou então, você pode dizer o seguinte, ó, se a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então a força elétrica ela vai ser 1 sobre a distância ao quadrado vezes uma constante. Tá, agora, juntando todas as informações, agora para a lei de Coulomb completa, podemos assim dizer, ó, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, carga 1, carga 2, e inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou seja, ela é proporcional ao inverso da distância ao quadrado, e isso aqui deve ser formado por uma constante K. Ou então poderíamos dizer que a força elétrica ela é com F mais aqui centralizado. Então a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado, e isso daqui vai dar uma constante K, tá bom? À medida que se você tem uma grandeza que ela é proporcional a duas grandezas, então você pode amarrar as duas grandezas pela multiplicação, tá? De modo que, quando você olha aqui, ó, a força elétrica, se você dobra a carga 1, o que acontece com a força elétrica? Ela dobra. Se você triplica a carga 2, então o que acontece com a força elétrica? Ela vai ficar triplicada também.
Então, se você dobra a carga 1 e triplica a carga 2, isso quer dizer que você vai ter uma força elétrica 6 vezes maior. Então, essa aqui é uma análise interessante que a gente pode fazer a partir da proporcionalidade. Agora, como a distância está ao quadrado aqui, isso quer dizer que se eu dobrar a distância, então a força elétrica vai reduzir em 4 vezes o que era antes. E isso é muito interessante, essa relação você pode fazer ali em laboratório, mas não é o caso agora. Mas a ideia é a seguinte, quanto mais você afasta uma carga elétrica da outra, quanto mais você aumenta a distância entre elas, menor a atração, menor a repulsão. Isso depende do sinal das cargas, né? Se a carga é positiva, se a carga é negativa e tal. E aí, para ilustrar um exemplo assim, bem simples, então, como eu fiz, eu peguei só 2 grandezas lá no problema da F da Matilda, eu agora vou pegar só 2 grandezas e depois a gente vai começar a colocar mais grandezas. Igual na lei de Coulomb, eu tenho 3 grandezas envolvidas. A carga 1, a carga 2 e a distância entre as cargas. Então, nós vamos começar devagar e depois a gente faz a parada. Tá, vamos pegar aqui, ó, uma herança. Uma herança de, sei lá, ó, não é esse R. Uma herança de, digamos, de 600 mil reais. Uma herança de 600 mil reais será dividida entre 2 irmãos. Entre 2 irmãos. Aí vamos pôr assim, de 20 e 30 anos. Então, vamos pensar assim, um tem 20, outro tem 30, tá de boa. De 20 e 30 anos, de forma inversamente proporcional às idades. Gente, normalmente se divide por 2, né? Pega lá 600 mil reais, divide por 2, 300 mil para cada irmão. Só que por um ponto de vista, analise o seguinte, esse cara que tem 30 anos, ele usou 10 anos a mais do patrimônio da família. Então, se você for analisar, ele usufruiu do patrimônio por 30 anos. Né? Ele usufruiu mais. O carinha de 20 anos, ele usufruiu menos, porque ele usufruiu do patrimônio da família por 20 anos. Não seria mais justo, então, quem tem menor idade ter maior parte da herança, já visto que aquele que é mais velho usufruiu por mais tempo do dinheiro da família? Então, essa aqui é uma ideia, assim, simples, de testamento, que você pode, inclusive, propor para os seus filhos, quando você tiver eles, né? E se você tiver 600 mil para repartir com eles, ou mais. Então, pensando assim, que o mais velho usufruiu mais do patrimônio do que o mais jovem, então, nada mais justo do que dar mais patrimônio ao mais jovem e menos patrimônio ao mais velho. E aí, aqui a proposta é fazer isso de forma inversamente proporcional. Então, de forma inversamente proporcional, seria o seguinte, o filho A, que tem 20 anos, ele vai receber uma herança que é proporcional ao inverso da sua idade. E o filho mais velho, ele vai receber uma parte aqui, que é 1 sobre 30. E quando eu junto a parte dos dois é uma parte de 600 mil reais, e eu tenho que dividir aqui por 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Lembrando que ser inversamente proporcional é ser proporcional ao inverso. Então, daqui a gente chega assim, ó, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda.
Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aqui eu chego em 600 dividido. Soma de frações, tem que tirar o menino. O menino de 20 e 30, a gente pode fazer aqui no cantinho, vai dar 60, né? Vai dar 60 de cabeça. Então, 60 dividido por 20 vai dar 3. 60 dividido por 30 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui vai ficar divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, como tem todo mundo aqui tem um zerinho, para economizar contas, eu vou tirar um zero daqui. E nós vamos ter, na verdade, então, 2A igual a 3 vezes B. 3 vezes B, que é igual a 100 dividido por 5 dá 20, 120. 120 vezes 6, 720. Vamos conferir. 60 dividido por 5 vai dar 12. Não, tá certo. 5 vezes 12 dá 60. 60 com 0, 720. Então, olha só, o mais moço vai ter, então, direito a 360, que é a metade de 720, a metade de 720, e o mais moço vai ter 720 dividido por 3. 720 dividido por 3 vai dar... Vamos fazer a conta aqui. 720 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. Para 7 sobra 1. 2, 240. Então, ele vai ter direito a 240. E se você confere aqui, está tudo certo, ó. 360 mais 240 está dando os 600 mil reais. E o filho mais jovem está levando 120 mil reais a mais que o filho mais velho, tendo em vista que eles, que o mais velho usufruiu um pouco mais do patrimônio da família, certo? Hasta luego, beijos.